Ô Guilherme, o doutor Boulos tá aí ou não vai dar? Só para saber. Meu irmão, mas não faz pela internet, faz pelo telefone, meu irmão. Não precisa ver a cara do Boulos, ninguém quer ver a minha cara, nem a cara do médico. O que interessa é o conteúdo, faz pelo telefone. Tá com problema de internet, liga pelo telefone. O Grambel inventou o telefone quando, Agostinho? Ah, faz um tempão, hein? Faz um belo tempão. Um belo tempo mesmo. Tá por telefone o Boulos? Claro, o Grambel inventou o telefone há 300 anos. Ninguém quer ver a cara dele, nem a minha cara, para dizer a verdade. Aliás, as pessoas não aguentam mais ver a minha cara mesmo. O que interessa é o que o doutor Boulos vai falar, o que ele tem de conhecimento. Doutor, a pergunta é simples, clara e objetiva. Qual é o tamanho da encrenca que a gente está? Com relação à vacina, você está perguntando? É assim, com relação ao coronavírus, vacina e tudo sim, isso. Coronavírus. Porque o mundo já não tem mais vacina. Hoje a Itália está ameaçando processar a Pfizer, porque não recebe vacina que ela já pagou. É verdade. Então o mundo não tem vacina. Datena, então deixa eu falar um pouquinho da complicador da epidemia. A situação está muito ruim, viu, Datena? Está aumentando demais o número de casos aqui entre nós, no Brasil, em São Paulo em particular. Nós estamos prevendo que, provavelmente, se continuar na velocidade de crescimento que está tendo agora, em 2 a 3 semanas nós não teremos mais leitos de UTI para internar os pacientes. E vai chegar naquela crise que teve na Itália, que você vai decidir quem você vai mandar para a UTI e quem você vai deixar morrer sem atendimento. Esse número está mesmo muito grande, nós estamos muito preocupados. É possível que... Segundinho, doutor, um segundinho. Já que nós vamos fazer por telefone, liga direito. Pega uma linha boa, que não dá para ouvir o que ele está falando. Então, pega uma linha boa. Já que nós estamos fazendo por telefone, que é o meio mais confiável, que eu acredito a gente tem, não depende da internet, senão cai. Né? Então, faz por telefone, mas fazer direito. Senão, não dá para ouvir nada que o Boulos fale. Quando ele estiver pronto, me avisa que a gente não pode deixar ele esperando, que a entrevista era para 11 horas, já é 11h30. Já reconectou aí ou não? Mas já deu para ouvir que na velocidade que nós temos... Já está reconectado ou não? Bom, doutor Boulos, então o senhor ia dizendo o tamanho da encrenca que a gente está, eu ouvi uma coisa já de cara grave. Na velocidade que o vírus está, e aí o senhor ia falando e não deu para ouvir mais. Então, do jeito que está tendo as contaminações entre nós vai faltar atendimento médico, vai faltar UTI. Nós estamos já numa fase que está aumentando muito, as UTIs estão praticamente na pletora, os hospitais privados já estão na pletora, não tem mais leitos, e os hospitais públicos estão prestes a chegar a isso. E o número de casos aumentando na velocidade que acontece nas epidemias, é possível que daqui a algumas semanas nós não tenhamos mais leite UTI para todo mundo que precisa. Então nós vamos ter que escolher, como na Itália aconteceu, quem que nós vamos mandar para a UTI. Vai ter que estabelecer critérios, é uma coisa absurda, né? Porque a gente decide... Escolher quem vive e quem morre, é isso? Exatamente isso. Né? A gente brinca de Deus, às vezes, né? Nesse caso específico. Isso devido ao aumento intenso que nós estamos tendo, muito maior do que no começo da epidemia, que nós estamos tendo bastante em maio. Então, a situação é dramática, né? E a vacina não ajuda nisso, nesse momento, né? A vacina, além de precisar de vacina, mesmo que a gente estivesse vacinando, você tem um tempo para a população ficar imune, mesmo não conseguimos vacinar todo mundo agora. Vacina é uma coisa para amenizar esse problema, porque, infelizmente, Datena, ao contrário da maior parte das infecções por vírus, este coronavírus não dá imunidade por tempo grande e por grande intensidade. Então, as pessoas têm se reinfectado, têm aparecido cepas que se disseminam mais. Então, nós não estamos conseguindo só deixar pela história natural controlar essa doença. E a vacina provavelmente vai dar mais imunidade que a própria doença, o que não é comum. Então, nós vamos precisar de vacina sim para acabar. Mas, nesse momento, nem a vacina vai ajudar a situação que nós estamos de atendimento médico aqui no país, de modo geral, e no estado de São Paulo. O alerta de Manaus... Pois não. Mas não precisa nem pegar Manaus. O quadro americano é insuportavelmente difícil de você analisar. Tá? O número de mortos, infectados, o número de pessoas que se recuperam, mas ficam com sequelas. Enfim, 400 mil mortos. Uma coisa assim impressionante. O número de infectados do mundo chega quase a 100 milhões, quase 2 milhões de pessoas mortas. E quando a gente ouve falar dessas mutações, já se ouve falar com mais seriedade.
né? Olha, a variação inglesa está preocupando o Ministério de Defesa da França, que hoje anunciou comida a €1 para os estudantes. O Conselho de Defesa quer dizer guerra. Quer dizer que o Conselho de Defesa da França se reuniu para tomar uma decisão para fazer o bom prato para o estudante francês, que é coisa que você jamais imaginou que ouviria. Então, a coisa mais grave. E disse que a ameaça da mutação inglesa paira sobre a França. Está aqui, no Le Parisien. Acabei de ler. Agora, pelo que eu percebo, o quadro é mais grave, porque a própria cepa original, ela não dá imunidade por muito tempo, as pessoas estão se reinfectando e, além disso, qual a importância dessa mutação que hoje eu ouvi pela primeira vez, o que eu já tinha perguntado várias vezes, parece que descobriram que ela também, além de se espalhar mais fácil, ela é também mais letal do que o vírus inicial. É verdade. No letal a gente não sabe ainda, Datena. O que a gente sabe é que ela se espalha mais fácil, né? É a notícia de hoje lá da Europa. O cara me falou hoje lá da Europa. Isso é uma possibilidade. Porque não se conhecia ainda exatamente, não tinha número suficiente de isolamento dessa cepa para a gente poder definir isso. Mas se isso está aparecendo agora, pode ser que isso seja realidade mesmo, né? Então, agora, o fato concreto é que a epidemia está, e você vê o que está acontecendo, né? Por que acontece a epidemia nessa velocidade? As pessoas estão deixando de acreditar, ou pelo menos de seguir as recomendações sanitárias. Você vê acúmulos de pessoas em praias, em reuniões, que é uma coisa que não dá para entender. As pessoas acham que é brincadeira, não estão dando valor ao bem mais, o único bem importante da nossa vida, que é a vida mesmo, né? Então, ou seja, as pessoas brincam com roleta russa. De repente o tiro acerta lá dentro, tem bala de verdade. E aí não só a pessoa se infecta e pode morrer, já foram mais de 200 mil só no Brasil, como ele pode infectar outras pessoas que ele ama, outras pessoas ao lado. No fundo, você não ficar doente significa não só preservar a sua vida, é um ato de solidariedade com o próximo. Então as pessoas não estão, nós estamos num mundo absurdo, as pessoas não conseguem entender. A gente dá recado, aparentemente, vocês também, você, Latina, todo mundo fala, e as pessoas parece que ou estão surdas ou não querem, ou gostam disso aqui de viver sob risco eternamente. Esse é Olha, sério, pelo que eu entendi, não adianta agora politizar mais ainda um problema que a gente tem, que é a falta de vacina, porque nem a vacina ajudaria nesse momento. Claro que o quadro seria melhor para evitar infecções futuras e atingir imunidade de rebanho. Se a gente estivesse já vacinando, em um ano a gente estaria fora dessa situação de gravidade, se a vacina aplicada em massa funcionasse como do grupo de controle, porque também tem isso. Às vezes funciona de uma maneira do grupo de controle e você aplicando maciçamente, com diferenças de ambiente, de raças, de clima e daí por diante, não funciona legal. Então tem mais esse detalhe. Mas a vacina hoje, pelo que eu entendi, não resolveria um problema imediato dessa ocupação de UTIs que nós estamos tendo, que em algumas semanas, segundo o Dr. Boulos, vai ter que se chegar à decisão de escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Então eu pergunto, só tem uma solução. Não tem outra solução. Mesmo que o cara não queira ouvir, a única solução que existe é a que o Dr. Boulos vai falar, que me parece que não tem outra solução. Não tem outra solução. Qual é essa solução, doutor? Não tem. As pessoas, no fundo, as pessoas têm que ficar em casa, ou se não ficar em casa, pelo menos ir nas reuniões fundamentais, à distância, com pouca gente, e usar máscara o tempo todo. Isso estava acontecendo, Datena. Quando nós estávamos prevendo uma subida grande também no ano passado. De repente, nós percebemos que a subida não foi tão grande. Aí nós fomos ver, foi exatamente quando houve a recomendação de usar máscara. Com a máscara, você diminui a transmissão, então deu uma parada na subida. Agora, você vai em qualquer lugar, ninguém mais usa máscara. Entra nos lugares que tem que usar máscara, usa máscara. Mas às vezes eles chegam lá dentro, põem a máscara no queixo. Então, ou seja, a falta da prevenção é que está fazendo que as coisas cresçam desse tamanho. As pessoas estão se expondo, as pessoas não estão se protegendo e estão contaminando os outros. Então nós estamos vendo isso o tempo todo, mas não adianta dizer, olha, morreu, parece que como chuva está caindo, né? Está morrendo gente, tudo bem, está morrendo, tem que morrer. Então assim, nós não temos, chega uma hora que o sistema de saúde não aguenta. Não temos, não dá para já é difícil a gente aguentar o sistema de saúde sem epidemia.
Com epidemia, muito mais difícil. A epidemia desse jeito, e a pessoa não ajudando, não tem jeito. No fim, não temos como fazer. Né? Então, a situação Quer é ver como bastante tem grave. lógica? Quer ver como tem lógica isso que o senhor está falando? Todo ano eu vacino, porque eu sou do grupo de risco contra a gripe. Né? Todo ano eu pego gripe e pego gripe mais amena, mas pego gripe mesmo vacinando. Dessa vez eu vacinei, usei máscara e eu estou trabalhando, hein? Estou trabalhando, com distanciamento social, não fica ninguém dentro do estúdio, pouquíssima gente tem contato comigo, fica a 2 metros de distância e daí por diante. De vez em quando, é claro que dá uma relaxada e deve acontecer algum problema, mas faz mais de um ano que eu estou trabalhando, desde o começo da epidemia. Foi a primeira vez na minha vida que eu não peguei gripe. Então só pode ser por causa do raio da máscara e do distanciamento social, não pode ser por outra coisa. Foi a primeira vez da minha vida que eu não peguei a gripe comum. Primeira vez, eu não me lembro de ter ficado um período sem pegar a gripe. Eu não peguei, faz um ano que eu não tenho gripe. E tomo vacina todo ano, mas não tive gripe nem branda, nem sinal de gripe. Eu tenho rouquidão porque eu falo 6 horas por dia, mas não peguei gripe. Não tive febre, não tive nada. Só pode ter sido por causa do raio da máscara e do distanciamento social. Não pode ter sido por outro motivo. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Não, você e tá a gripe é um vírus mais amenizado do que esse vírus aí. Não é uma gripezinha, esse vírus aí é uma gripezona, que mata pra caramba. Mas funciona do mesmo jeito. Se você tomar cuidado, eu não fiquei gripado pela primeira vez na minha vida nos últimos 15, 20 anos. Foi a primeira vez que não peguei gripe. É claro, você sabe, lá no Japão eles usam máscara todo inverno, né? Aqui não significa que a gente não vai voltar à vida normal, nós vamos voltar. Só que a epidemia precisa acabar. E hoje eu achava até, Datena, provavelmente eu tenho falado até com você no começo do ano passado, que eu achava que em dezembro desse ano passado, ou janeiro, nós não teríamos mais epidemia. Foi. Me enganei completamente, porque esse vírus é diferente, ele está com uma propagação enorme. O que nós precisamos fazer é tirá-lo da nossa frente. E nesse momento nós só vamos conseguir mesmo com a vacinação. Nesse momento, nós estamos falando da crise que está pelo aumento exacerbado do número de casos e nós não temos ainda a população vacinada. Ou atingir, como você falou, a imunidade em rebanho. Nós vamos precisar de um número grande de pessoas vacinadas para essa epidemia ir embora. Esse número grande, provavelmente, nós vamos conseguir acalmar, aplanar a curva de crescimento, se vacinando no ritmo que está e as prioridades, provavelmente em abril, maio, que nós vamos aplanar. E aí começa a descer. Mas até lá, se as pessoas não se cuidarem, vai aumentar mesmo. Imagine, se agora, estamos falando que em fevereiro nós podemos chegar assim, isso pode ser piorar em março até abril. Então, a vacina é importante, é muito importante. Qualquer das vacinas é muito importante, porque mesmo as pessoas, as vacinas que são de primeira geração, que protegem um pouco menos, elas protegem contra os casos graves, que é o mais importante. Nesse momento, se você ficar infectado com a doença assintoma, sem sintomas ou com poucos sintomas, é bobagem. Aí, de fato, a gente não se preocupa muito. Mas se você ficar infectado e não tiver doença grave, isso que é o fundamental, porque as pessoas preservam a sua vida e a vida continua normal. Quando nós chegarmos nesse platô de vacinação, aí sim nós podemos pensar em vida normal, mas nesse momento não. Todo mundo está em risco de pegar uma doença que potencialmente pode ser grave, né? Hoje, só para repetir, porque une-se a gente, a plataforma do UOL, com todas as plataformas que nós temos aqui do Grupo Bandeirantes, o UOL é o maior site do país e a notícia que está correndo o mundo inteiro. É importante o senhor repetir. Hoje a vacina, ela, como sempre, é vital, é importante para problemas futuros, mas curto prazo ela não funcionaria mesmo. E hoje, vou repetir a pergunta, qual é a situação das UTIs aqui em São Paulo e quanto tempo o senhor acha que vai chegar à condição de continuar, se continuar esse vírus se multiplicando do jeito que ele está, em quanto tempo a gente vai atingir o colapso das UTIs e as pessoas terem a necessidade de escolher, como o senhor disse, decidir como Deus quem vive ou quem morre aqui em São Paulo, o estado mais rico da União. Hoje, a maior parte do estado tem mais de 70% das UTIs ocupadas, mais de 70%. Tem que lembrar que nós estamos falando de Covid, mas tem outras doenças que utilizam UTI também. Está crescendo semana após semana esse número tal.
Em alguns lugares, nós temos, por exemplo, Campinas, 90 e poucos por cento das UTIs de todo o complexo, toda a região, tá, especificamente. Os hospitais privados, provavelmente os principais hospitais privados em São Paulo, estão todos com UTIs lotadas por Covid, não tem mais vagas. No ritmo que está, os hospitais públicos, de um modo geral, se mantiver esse crescimento, se nada for feito, nós vamos ter a lotação de quase todo o estado em 2 a 3 semanas. Isso significa que vai faltar leito de UTI, porque nós estamos com menos leitos disponíveis do que nós tínhamos no ano passado. Temos menos profissionais de saúde do que nós tínhamos no ano passado. Então a estrutura hoje está pior que a do ano passado. E nós estamos com mais casos do que o ano passado. Então é possível que em 2 a 3 semanas nós não tenhamos mais leitos de UTI na maior parte do estado de São Paulo para toda a população. E aí tem que se chegar àquela decisão, escolher quem vai sobreviver, é isso? É isso aí, você vai escolher quem vai ter direito à assistência mais adequada. Isso vai ter que ser decidido e vai ser um problema ético fundamental para todo mundo e para quem vai tomar essa decisão é um martírio. Né? Eu vi uma enfermeira brasileira que participou desse quadro em Milão, ela começou a chorar aqui, relembrando como se estivesse vivendo o momento. Ela falou, eu via médicos tendo que escolher entre as pessoas mais velhas que já tinham vivido e tinham menos chance de sobreviver, e salvando os mais jovens com mais chance de sobreviver. E ela disse que os médicos faziam isso chorando. E sabiam que estavam tomando uma decisão dificílima, e isso pode acontecer em 2 ou 3 semanas aqui em São Paulo, estado mais rico da União. Imagina, já está acontecendo pelo Brasil. Manaus, o caso do rapaz que levou o pai na frente do hospital, e o segurança não abriu a porta porque disse que não tinha oxigênio, e a família viu o pai morrer ali na frente do hospital sem atender o rapaz, né? Porque é difícil você julgar a distância. É que o cara recebe uma ordem, ele vai lá e cumpre a ferro e fogo. Mas fora do hospital, sem oxigênio, a chance dele sobreviver era 0. Dentro do hospital, pelo menos alguém ia tentar fazer alguma coisa, amenizar, talvez até a morte dele, porque sobreviver, acho que se não tem oxigênio fora, não tem dentro também e vice-versa. Então, mas pelo menos seria uma outra forma de... É que as coisas ficam muito complicadas para você julgar durante uma pandemia. Não dá para você fazer julgamento, eu também não tenho capacidade para julgar nem casos à distância, nem casos próximos sobre os quais eu não conheço, mesmo porque eu não entendo de medicina o suficiente para dizer que se o cara entrasse no hospital ele ia sobreviver. Mas seria, sei lá, uma questão humanitária. Então fica muito difícil para a gente chegar a uma conclusão. Doutor Boulos, o comitê de contingência se reúne hoje e amanhã a gente terá medidas novas do Plano São Paulo. Pelo que eu entendo que o senhor diz, não há outro jeito senão restrições, talvez até mais profundas do que a gente imagina. Eu não vou pedir para que o senhor dê a notícia, mas é mais ou menos esse o caminho do que vai acontecer em São Paulo, porque não tem outro jeito? Veja, Datena, o nosso comitê é um comitê assessor, né? Quem toma a decisão, de fato, é os secretários e o governador, especificamente. Nós colocamos a situação de saúde da maneira que eu estou colocando aqui para vocês. Isso está na mão, porque junto estão discutindo com o Comitê da Economia também como vai fazer para fazer isso. Mas, de qualquer jeito, da maneira que a população da maior parte está se comportando, nós temos que tirar todas as possibilidades das pessoas, dar estímulos para as pessoas saírem de casa. Então, claro que a proposta para a saúde é sempre melhor, quanto menos estímulo para as pessoas se aglomerarem. Para isso é necessário medidas mais rigorosas com relação à circulação de pessoas e a ir para os lugares. A boa parte do Estado, a maior parte do Estado está em situação crítica. Então, a sugestão é que a gente possa enrijecer mais o processo de locomoção das pessoas, de alguma maneira. Claro que a decisão vai ser tomada, nós já fizemos essa reunião, já foi terça-feira, e a decisão está sendo tomada agora para o governo para amanhã, decidir exatamente até que ponto eles vão atender as recomendações ou vão de uma certa maneira, organizar as recomendações junto para que não haja problemas também econômicos demais junto com a população e os prefeitos. Eu sei que o governo é pressionado pelos prefeitos que não querem fechar nada, né, porque o comércio acaba atrapalhando,
Mas aí é a decisão, né? Vai ter comércio para quem? Se as pessoas estão morrendo por causa da saída desse problema e com medo. A gente tem que ter uma decisão governamental. Nós fizemos nosso papel de sugerir orientar pelo menos na tentativa de diminuir o fluxo de pessoas para as regiões onde tem mais bares, restaurantes, shoppings, outras coisas mais. Se possível, não acontecer isso, né? Então, aí é o governo decide. Olha, está mais do que claro que o Conselho, para o governador de São Paulo tomar a decisão é dele e dos seus assessores econômicos e médicos, né? Está mais do que claro que o Comitê de Contingência do Coronavírus reunido já tem a observação científica da mão dele. O governador já tem, a avaliação científica foi essa que o Dr. Boulos fez. Ela é muito clara. Se você não evitar a circulação de pessoas, se você não evitar aglomerações, vai morrer muito mais gente do que a gente imagina em menos tempo do que a gente imagina. Isso é simples assim. Agora uma pergunta para a gente encerrar, doutor, porque cada vez vai ficando pior, né, a entrevista e as pessoas ficam... O objetivo aqui não é assustar ninguém, é só passar a realidade, tá? Mas infelizmente a realidade assusta hoje. Agora, essa pergunta é capital. O Brasil não tem vacina porque criminosamente a gente jogou a vacina para um quinto plano, né? Não se deu a vacina a importância necessária que deveria se dar a vacina. Mas hoje, mesmo quem deu importância à vacina e gastou bilhões de euros e dólares da vacina, não está tendo a vacina porque não tem vacina para 8 bilhões de pessoas. E quem tem a vacina produzida ou quem tem os insumos está usando para fabricar a própria vacina, imunizar os cidadãos dos seus países e o entorno dos seus países para diminuir o risco, inclusive, não é questão humanitária, não. É para diminuir o risco de ter o seu território invadido pela doença. Então, cada um está cuidando do seu, que é o que a gente imaginava que fosse acontecer, que eu dizia lá atrás. Nessa situação, o Brasil está quase que excluído de uma campanha em massa de vacinação, talvez esse ano. E eu pergunto, com esse vírus crescendo pra caramba, se espalhando pra caramba, se a população não atender aos anseios que se espera de circular menos, de aglomerar menos, o que é que vai acontecer? Bem, eu espero que nós não tenhamos muita falta de vacina, porque nós produzimos a vacina aqui, só faltam alguns insumos chegarem. Eu acho que isso, a negociação caminha nesse sentido. Agora, vai faltar vacina? Vai faltar vacina. Nós não temos vacina para todo mundo. Mesmo no mundo ideal em que nós tivéssemos, já que nós atrasamos para entrar na corrida da vacina, buscar vacina de outros fornecedores, no mundo ideal, com a nossa vacina, só as duas produzidas no Brasil, nós gastaríamos mais de um ano para vacinar toda a população do país, né? Se faltar, vai demorar bem mais do que isso. Então vão começar vacinando pelas prioridades, as pessoas que se expõem mais, profissionais de saúde, aqueles de maior risco, idosos, aquelas coisas todas, mas vai demorar especificamente. Nesse momento, a expectativa é que, enquanto nós não tivermos a falta de vacina, é que nós façamos a lição de casa que nós começamos a fazer o ano passado e agora voltar à nossa responsabilidade com a gente mesmo e social com os outros ao nosso lado. Evitar contatos próximos com muita gente, usar a máscara o tempo todo quando for ter contato com outras pessoas, lavar a mão com álcool gel, claro, quando se põe em contato com outras pessoas, e sair só quando absolutamente necessário. Porque a situação está muito mais grave, vai piorar mais. Eu peço para as pessoas terem uma noção que isso está sendo causado, a maior parte dessa disseminação, por nosso descaso com a saúde pública, por nosso descaso conosco mesmo. Nós não estamos valorizando a nossa vida. Então, é fundamental hoje, porque não adianta falar, eu vou me tratar, porque nós não vamos ter lugar para tratar mais daqui a pouco. Então, ou seja, só vai ficar em casa fazendo as coisas que acha que tem que fazer, porque não teremos, da maneira que está, assistência médica para todo mundo, pelo menos hospitalar. Então, é uma situação extremamente grave, dramática. Tenho a impressão, dos meus quase 50 anos de profissão, que eu nunca enfrentei uma situação como esta, da falta de coisa e uma epidemia, que eu trabalho com isso, que se comporta dessa maneira tão dramática como está tendo agora. E nós vamos ter que fazer isso, não tem alternativa, senão vamos esperar. Vamos esperar sorte, vamos esperar quem contamina, quem pode contaminar o outro. O ciclo de contaminação só passa quando nós evitarmos contato com outras pessoas de maneira intensa. Isso é sabido.
E as pessoas, ao seguirem isso, nós conseguimos controlar sim. Aí o número de casos diminui, você dá maior vazão para assistência médica, principalmente para atender aqueles que não têm condição de se isolar, que tem muitos no país que não têm condição de se isolar. E aí a gente vai ter jeito de fazer isso. E esperar a imunidade chegar com a vacina que vai chegando, que vai chegar. Isso tem um fim. Com a vacina nós sabemos que tem uma luz no fim do túnel. Mas nesse momento a situação é muito dramática e espero que todos tenham consciência da necessidade de se preservar e preservar o seu próximo, usando todas as recomendações de saúde. Usar máscara toda vez que sai de casa. E para sair de casa só quando absolutamente necessário. Evitar contato, se você está indo muito para a rua, com pessoas mais idosas, seus pais, avós, tios, etc., que podem ficarem doentes e morrer por causa disso. E, com cuidado, esperar que a vacina chegue e para que a gente possa pelo menos viver com o maior número de pessoas até o fim do ano. Doutor, mais claro do que isso, impossível. Foi um prazer falar com o senhor. Deus lhe guarde aos seus e saúde. Um abraço grande. Um abraço, Datena. Obrigado a você e a todos os ouvintes.